Faça seus medos cagarem nas calças, o quanto antes. Esse é um vídeo sobre medo. Qualquer tipo de medo. Seja esse medo um medo físico, um medo social, uma ansiedade social, um medo de que alguma coisa possa dar errado, qualquer tipo de medo. Mas antes, vamos lembrar que o medo é uma coisa existencial, instintiva, que serve para que a gente se proteja. Só que quando esse medo é excessivo, muitas vezes porque os nossos pais nos super protegeram, ele não é apenas medo, ele passa a ser covardia. E aí é necessário a gente ter um comportamento que faça com que os nossos medos sintam medo da gente. Deixa o Ecopinito aqui. Trouxe você até aqui, na cidade de Gramado, para conversar comigo. Tô no interior de Gramado. Agora são 7 horas da noite. Acabou de anoitecer. Eu tava fuçando aí, caminhando aí no meio do mato. Me pergunto por quê. Porque sim. Deixa o Ecopinito aqui. Nós vamos conversar sobre medo, nesse exato momento. Ponto número 1. Transforma o medo no teu principal combustível. Tu tem que entender que o medo, ele por si só, é parte da tua existência. E que ele não é necessariamente o teu inimigo. Ele pode ser um tempero a mais na tua vida, para que as coisas tenham mais gosto, quando se trata de desafio, quando se trata de tu buscar algo a mais. O primeiro ponto quando a gente fala de qualquer tipo de medo é tu não interpretar o medo como um grande inimigo e fazer com que esse medo ele seja um baita de um combustível. E aliás, por mais imaturo que isso pareça, nós homens transformamos qualquer coisa em combustível. A gente é infantil, esse é um comportamento infantil, essa é uma dica infantil, mas funciona muito bem para nós homens. Quer fazer com que um homem tenha coragem de fazer alguma coisa? Chega do lado dele e diz, duvido. Nenhum homem resiste a um duvido. A gente é assim, a gente é movido ao ego masculino. E tá tudo certo, cara. Tá tudo tranquilo. Mas quando a gente fala de um medo mais plausível, um medo mais complicado, mais real, tipo, uma pessoa tem um trauma de dirigir, ou tem um trauma de alguma coisa, a minha orientação no meu segundo item é desconstrói o teu medo com a lógica. Esse é o segundo ponto. Desconstrói o teu medo com a lógica. Usa de lógica, de raciocínio lógico para desconstruir o teu medo quando ele for um medo específico de alguma coisa. E não simplesmente você é uma pessoa medrosa por completo. Usa de lógica para desconstruir o medo. Um exemplo, tu tem um medo de dirigir. Alguma vez na tua vida, tu passou por algum trauma, um acidente que te fez ter medo disso. Começa a usar de lógica para entender qual é o real perigo em pegar um carro para dirigir. E o que aquilo pode te afetar de fato e começar a trabalhar em cima disso. Aí, no caso, é o mesmo trabalho que os terapeutas fazem para curar os traumas. Eles utilizam, de certa forma, de lógica para curar os medos das pessoas. Já quando o nosso medo ele é uma coisa mais assim trivial do dia a dia, vem a terceira dica, que é a implementação de desafios diários em cima do nosso medo. É uma coisa que é um tanto quanto mais prática, vou repetir para tu não se esquecer. Implementação de desafios diários relacionados ao nosso medo. Por exemplo, se você tem um medo social, uma ansiedade social muito forte, a única forma de curar isso é se expor a esse tipo de situação. Acredite, para pessoas com esse tipo de problema, ir no mercado e ser atendido pela caixa do supermercado é um baita desafio, com uma dificuldade absurda, uma dificuldade enorme. Então, se expor a essa situação, devagarinho, pouco a pouco, diariamente, vai, de certa forma, curar esse teu medo. E se não curar, pelo menos vai melhorar muito. Eu vou repetir, para tu não se esquecer. Se expor a desafios diários relacionados ao teu medo. Número 4. Treina o desapego diário ao resultado. Quando tu está numa jornada de qualquer coisa, simplesmente de uma cura do teu medo, alguma coisa nesse sentido, você fica esperando um resultado. Você fica esperando alguma coisa acontecer. Ou até mesmo tu tá para fazer alguma coisa, né, uma empreitada, uma abertura do negócio,
Uma coisa que tu julga ser importante na tua vida, ou de repente tu vai subir num palco para falar em público e essa é uma grande coisa que tá te gerando medo. Só que tem que entender que o medo, ele tá ali porque existe um apego ao resultado, a uma expectativa do que as pessoas vão achar ou se um negócio vai dar certo ou errado. Coisas geralmente que dependem de nós, a gente cria muita expectativa que o negócio dê certo, que a gente seja aceito, que o negócio fature tanto por mês. E essa expectativa é um fruto do medo, né? É o que gera medo na gente. Então, um desapego ao resultado pode ser uma das coisas que faz com que a gente trabalhe melhor o nosso medo, seja ele qual for. Número 5. Desenvolva uma mentalidade de guerreiro. Parece que eu tô falando besteira. Mas uma mentalidade de guerreiro, ela vai simplesmente fazer com que você tenha prazer em encarar os seus medos de frente, os seus desafios todos de frente. A mentalidade de guerreiro ou a mentalidade do tanque de guerra, onde você vai bater no peito e vai, por prazer, querer encarar o que pode acontecer de bom ou de ruim na tua vida. É um mindset, ou palavra feia, né? Uma mentalidade de tu simplesmente pensar assim, eu encaro o que vier, porque é bom pra mim isso. É bom eu simplesmente encarar os meus medos de frente, eu me sinto mais poderoso quando eu faço isso, quando eu supero os meus medos. Eu não me sinto mais um covarde. E esse sentimento toma conta de mim e eu passo a ser uma pessoa mais foda por conta disso. É fruto da mentalidade de guerreiro. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, para que ele não seja tão abstrato quanto nesse vídeo, pesquise, após esse vídeo, um vídeo meu chamado Mentalidade de Tanque de Guerra. Vai resolver tuas questões aí em 7 minutos. Número 6. Faça com que as tuas pequenas vitórias acumulem confiança. É simples assim. Quando me perguntam sobre confiança, o significado da palavra confiança, como ter mais confiança, eu sempre respondo a mesma coisa. Eu sempre respondo que a confiança é um acúmulo de vitórias, é um acúmulo de você ser bem sucedido em alguma coisa. Seja uma atividade comum, como lavar a louça, ou seja uma atividade complexa, como, sei lá, subir num palco e falar para milhares de pessoas. Tudo isso exige confiança, as tarefas mais básicas, as tarefas mais complexas. Só que a gente só tem confiança quando a gente vai lá e faz e tem um resultado. Então vai acumulando pequenas vitórias e vai mentalizando essas pequenas vitórias para que elas deem um crédito para ti como algo de confiança, como se as pequenas vitórias elas criassem confiança para ti. Isso é muito interessante de ser trabalhado. Número 7, exposição controlada. Quando a gente fala de medo, de se expor ao seu medo, né? A gente tem que resolver esse medo encarando de frente. Mas muitas vezes o encarar de frente pode ser visto como uma criação de um trauma ainda maior. E que todo medo você deve se expor a ele, que é o encarar de frente, mas aos poucos, de forma gradual. E aí entra o quesito de fazer uma exposição controlada ao seu medo. Tem medo de alguma coisa? Se exponha aos pouquinhos. Faça uma exposição gradual a ponto de você sentir cada vez mais coragem com relação ao medo que você tem sobre alguma coisa. E eu sei, a maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo tem um medo ridículo do sexo oposto. E talvez essa exposição controlada pode ser uma grande alternativa para o teu problema. Número 8. Visualização de sucesso. Medo é o quê? É uma coisa que te trava para fazer alguma coisa. Então, se tu tem medo de alguma coisa, porque o medo é a trava, mas isso só é relevante para ti. Tu só tá assistindo um vídeo sobre medo porque tu quer realizar alguma coisa e o medo tá te travando. Então quer dizer que essa coisa é alguma coisa e ela é importante. Então se tu conseguisse realizar essa dita coisa, como é que seria? Que coisa é essa? Como tu se sentiria? Isso é uma visualização de sucesso. Isso é tu criando na tua cabeça uma visualização de como tu estaria caso essa coisa já estivesse realizada e se não houvesse medo nenhum. Quando a gente fala de medo aqui, para não ficar só uma lista de dicas, a gente tem que pensar, o medo é de quê? O medo tá te travando para quê? E se tu não tivesse medo, onde tu estaria? Aí tu visualiza essa imagem mental na tua cabeça para tu ter o gostinho e entender que é possível chegar lá.
Esse item, o item número 8, é a visualização do resultado final. Te move, mesmo se tu estiver tremendo e cagando nas calças. O item número 9 é sobre ação. O item número 9 é sobre não esperar a superação do medo para agir, mesmo que este vídeo seja um vídeo sobre superar os seus medos e fazer os seus medos terem medo de você. Às vezes não vai ter como superar os medos sem ação. Então o resumo aqui é: não espera a superação do medo para agir. Age mesmo se tiver se tremendo tudo. E o item número 10 aqui para a gente finalizar: faça do teu medo um grande aliado. Entendendo que o medo é uma coisa que tende a nunca sumir, mas sim a diminuir às vezes. E se tu fizer com que esse medo ele se transforme num aliado, numa coisa que dá aquele tempero a mais para a vida, numa coisa que ensina, numa coisa que faz com que tu se obrigue a desenvolver coragem, numa coisa que faz com que tu fique mais ponderado e tenha mais temperança nas tuas atitudes, faz do medo o teu aliado. Mas que mesmo como aliado, é uma coisa que precisa ser superada, precisa ser adaptada, precisa ser resolvida. Eu espero que esse bate-papo aqui sobre o assunto medo tenha valido a pena. Te vejo no próximo vídeo. Não esqueça, deixe um Eicopini, tô aqui. Até mais.